Olha o senhor. Amém. Amém. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Eu preciso ver você. Está mais diferente. O pessoal que está conosco aqui todo final de semana já sabe que eu vou no meio, puxo, levanto, trago pra cá, entendeu? Vamos lá então? Vamos lá. 10 mandamentos, né? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. 10 mandamentos. Qual é o primeiro, né? Fecha a vida. Vamos lá, qual é o primeiro mandamento? Isso, nós estamos encerrando um ciclo de 10 mandamentos, 10 lições. Um mandamento para cada lição. Certo? O Felcinho lembrou aqui já falou do primeiro. O segundo. Vamos pegar os 10 lá. Depois eu trabalho os outros. Vamos lá. O primeiro é não terás o dia de Deus. O segundo. O terceiro. O quarto. Lembra que o sábado vai santificar, né? O quinto. O sexto. O sétimo. Maravilha, nós não estávamos aqui nesse dia, você lembra? Era a festa das irmãs, estava no domingo de manhã. Oitavo. E o décimo? Peguei você. Maravilha. Bom, muito bom. Se mostrou lá atrás, poder. Ocupa um lugar aqui na frente, você não vai fazer pergunta para quem está na frente, não. Vou pegar o setor lá atrás. Vamos lá, queridos. A igreja é a lei de Deus. O que significa cumprir a lei? Tá? Eu faço questão de utilizar a revista. Tá? Por quê? Porque senão eu vou perder os pormenores que existem nela. Tá? Existe cada joia. A revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Eu me converti na Escola Dominical. E a revista da Escola Dominical ela é um baú. Entendeu? Ela é cheia de tesouros. Aí você pula dentro dela, você quer pegar uma joia. Daqui a pouco você encontra uma joia mais preciosa. Depois de uma joia mais preciosa, daqui a pouco você não consegue mais sair da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser fazer o teste, tá? Mas procure não faltar, é uma sequência. 13 lições. Daí hoje nós estamos fechando aqui. Tá? Diz assim, o que significa cumprir a lei? O que é isso aqui? Aí fala assim, Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. Tá? O que significa isso? O verbo grego para cumprir é plei. E significa cumprir, completar, encher. Devemos recordar o sentido de Torá. Lembra da primeira lição? Torá, o que a Bíblia é para nós, a Torá é para o povo judeu. Tá? E Torá significa lei, ensinamento e instrução. Não existe lei sem instrução. Tá? A lei ela não pode ser exercida sem que haja ensinamento. Sim ou não? Tem que ter ensinamento. Então, qual que é o problema? Se nós nos afastarmos do Antigo Testamento e conseguimos olhar para ele só como lei, quem gosta de lei? Não? É difícil. Né? Então o que acontece? Nós precisamos primeiro aprender, para depois sermos cobrados. Sim ou não? Sim. É por isso que, na maioria das vezes, a pessoa ao ser preso, os policiais aqui, estamos a advogar, na maioria das vezes ele fala assim, eu só vou falar na presença do advogado. Sim ou não? Sim. Por quê? Por quê? Defesa. Por causa da defesa dele. Porque ele vai ser instruído o que deve dizer na presença da autoridade.
que ele fala? Não, só vou falar com o advogado. Quando o meu advogado chegar, eu falo. O policial faz pergunta e fica lá. O delegado faz pergunta e fica lá. Eu só vou falar quando o advogado chegar. O advogado vai orientar o que ele deve falar. Isso é orientação para que seja exercida a lei. É por isso que nós estamos aí com 10 mandamentos que eles precisam ser estudados. Entendeu? Nós precisamos observar isso. Porque quando Jesus chega lá, o que ele dá uma vida para nós? Em Marcos, capítulo 12, verso 30, bem rapidinho. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Continua. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus está dizendo, não existe mandamento maior que esse. É fácil cumprir esses dois, sim ou não? Por quê? Aí, aqui é interessante, nós observamos. Lembra? Porque o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do sábado para santificar. O quinto, honra pai e mãe. Por que ele colocou o quinto? Honrar pai e mãe. Porque a gente começa com a partir disso daí já começa na terra. Os maiores sacerdotes da terra são os pais da gente. Então eu entendo que começa pela terra, que é o pai, né? Tudo começa em casa. Observe o que é o divisor de todas as coisas aqui. Tudo começa em casa. Temos professores aqui? Lá na rede circular? Senhor, Cris, olha, um dos maiores desastres da educação brasileira foi quando tiraram o ensino de religião do sistema. Nunca se viu na história da educação no Brasil professor apanhando em sala de aula quando tinha aula de religião na igreja, lá na escola. Ou alguém lembra? Não. Foi só tirar o ensino de religião das igrejas, da escola lá, do colégio, que as coisas começaram a desandar. Lá se ensinava a honrar pai e mãe. E quando se honra pai e mãe, observe, é o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe para quê? Para que se prolongue os seus dias. Quando eu honro pai e mãe, eu mato? Não. Eu furo? Não. Eu adultero? Não. Eu cobiço? E quando eu honro pai e mãe, fica mais fácil honrar o próximo. Você não? É por isso que o quinto aqui é o divisor de águas. Observe, os 4 primeiros mandamentos dizem, aponta entre Criador e criatura. Os outros 6 mandamentos é mandamento de relacionamento. Lembra que o rapaz chega para ele e fala assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala: conhece os mandamentos? Aí o rapaz, de maneira irônica, ele fala assim: quase. Aí ele cita esses 6 mandamentos. Aí o rapaz fala: não, isso aí eu cumpro desde a minha mocidade. Aí ele fala: então vai lá e prova. Ou seja, vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres e vem e segue. Jesus estava obrigando ele a vender, sim ou não? Não. Ele está falando: prova que você faz isso. Observe, o diálogo entre ele e Jesus, não existe um espaço, não existe um distanciamento depois da conversa. Depois da conversa eles já se separam, não existe uma reaproximação depois da conversa. Não, Jesus não dá um tempo para ele ir lá pensar, não. Jesus chega lá, prova então, o que ele faz? Vai embora. Entendeu? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta?
ouvindo bem atrás? Então vamos lá. Ao longo do trimestre tivemos aspectos teológicos e éticos no mercado. O Antigo Testamento contém instrução e doutrina sobre Deus, o mundo e a salvação, mas sua revelação é parcial. A manifestação do Filho de Deus tornou explícito o que antes estava implícito, e assim o Senhor completou a revelação. Observe, é que eu tenho aqui resumido. Todos esses 10 mandamentos, tudo que aconteceu de Gênesis até Malaquias, apontava para ele. Era ele, sim ou não? Vamos fazer um teste então? Olha o último versículo de Malaquias. Rápido, bem rápido. O último versículo de Malaquias, como é que E converterá o coração dos pais aos filhos. converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais. e o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para quem? Para quê? Venha e fira a terra com maldição. Para quê? Olha o pronome. Qual o pronome aí? Para quê? Para que eu. Ele está dizendo para que eu não venha. Tudo está fechando nele. Quem converte? Ele. Quem une? Pai, filho, pai. Ele. Através da sua palavra. Para quê? Para que se evite maldição. Aí você observa, como começa Mateus? Aí segura, era que Mateus não é muita coisa. Aí vem, depois você identificar. Aí vem quando começa lá, Abraão, Isaac, Jacó, aí vai até José. Sim ou não? José ali. Tranquilo? Tudo aponta para ele. Tá? Ele é a revelação, ou seja, ele é o cumprimento de todo o passado ali. O cumprimento do passado. Tá? O cumprimento do ano passado? Não. Por quê? Porque ele pega aqueles 10 mandamentos, transforma e coloca ele em 2. Só que esses dois, tá? O primeiro mandamento, quando ele fala assim, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, já está incluso os 4. E o teu próximo mandamento está incluso os 6. Observe, Paulo vai dizer, devemos anular o passado? Jamais. Devemos ignorar a lei? Jamais. É o que Paulo está dizendo. Tá? Se der tempo a gente passa por lá. Vamos lá. Jesus iniciou seu ministério terreno dizendo, o tempo está cumprido, ou seja, fechou o tempo. Tá? Diversas vezes encontramos no Novo Testamento a declaração como, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, João 19:36. Ou, frases e elogias similar, principalmente no Evangelho de Mateus. Mateus 1, 22, 2, 17, 19, 4, 14. Dentre outras citações, as profecias se cumpriram em Cristo. No centro das Escrituras, a previsão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo na história da redenção. O Espírito Santo conduziu a revelação na vida do povo israelita de tal maneira que os apóstolos puderam observar cada pormenor na vida e no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A ideia cristológica está completamente embutida na lei e nos profetas. Todo pensamento bíblico gira em torno de Jesus. Romanos 1:2, vamos rápido. Romanos 1:2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. 10:4. Romanos 10:4, vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo, Sim. para a justiça de todo aquele que crê. Se alguém acha que a lei acabou nele, é só olhar os conselhos dele. Quando ele fala, se alguém bater no lado direito, dá o esquerdo. Se alguém pedir a capa, se alguém pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Né? Se renunciar é fácil. Entendeu? Por isso que ele fala, quem quer vir após mim, negue-se primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome-se a sua cruz. De cada dia.
seja, todo dia é dia de renúncia. Para o crente, todo dia é dia de renúncia. Não adianta, não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, vou facilitar a coisa. Não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, Paulo não teria dito, eu tenho que pegar todos os meus pensamentos, está em Romanos, todos os meus pensamentos e colocar eles cativos nos pés de Jesus. Isso é fácil ou não? Como é que você pega pensamento? Como é que você pega pensamento? Aí Paulo fala, quando eu penso que estou fraco, estou forte, quando eu penso que estou forte, estou fraco, e aí? É fácil? Não. É vida de renúncia. Todo dia é dia de renúncia. Foi o que ele disse. Tá? Vamos lá. O Senhor viveu a lei. Aqui nós vamos só recordar um pouco a lição de número 2. Tá? Veja a explicação dos preceitos cerimoniais, civis e morais na lição 2. E o seu cumprimento na vida e na obra de Cristo. Aqui eu devo observar o quê? Que eu não posso separar. Tá? Se Jesus disse que, se Paulo disse ser de meus imitadores, como de Cristo sou imitador, se eu tenho que imitar a vida dele. E Paulo deixou isso claro lá em Gálatas, capítulo 2: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, na carne, vamos, viva na fé do Filho de Deus. Ou seja, ele está falando, eu não mais vivo. Ou seja, eu deixei de viver. Sabe o que é isso? Deixar de viver é absorver a vida de Jesus em si. Ou seja, os meus passos já não são mais meus passos, é os passos dele. É Jesus que está pisando onde eu estou pisando. É Jesus que está tocando onde eu estou tocando. É Jesus que está falando como deveria ser a minha voz. Sim ou não? Aí fica, a minha conduta é reprovável ou não diante dele? Pensa um pouquinho. Como é que é a nossa conduta diante dele? Hoje estava dando uma aula para minha filha do 5º mandamento. E nós estávamos pensando, que o evangelho é pensar, sim ou não? É ou não? Quer ler para nós? Onde está dizendo que o evangelho é pensamento? Precisa ler ou não? Ó, Filipenses 4:8. Nunca fiquem com o que eu falo, fiquem com o que está escrito, tá? Porque o que está escrito não se apaga, tá? Eu falei para os irmãos aqui no início que nós precisamos, a proposta para nós é ler a Bíblia, conhecermos a terra que estamos pisando, conhecer a Bíblia, porque senão vamos continuar para sempre ouvindo coisa por coisa. E quando você ouve coisa por coisa, se você transformar coisa por coisa, dá qualquer coisa, menos Bíblia. Tá? Não tem como fugir. Eu estou aí? Sim. É isso mesmo? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, tem virtude, e se há algum louvor, tem louvor, nisso pensai. Filipenses Filipenses 4:8. Aqui é o funil da Bíblia, irmão. Você cai lá em cima cheio de tranqueira. Aí você vai ter que tirar. Tem virtude? Tem. Não tem? Sai fora. Entendeu? Tem louvor? Tem. Não tem? Sai fora. Tem boa fama? Tem. Segura. Não tem? Sai fora. Aí quando você sai lá embaixo, você sai refinado. Então, observe aqui. Jesus veio cumprir todos os ritos cerimoniais, morais,
Então, não tem como separar a moralidade da vida do crente. Mas eu não posso ser crente aqui e morar lá fora. Posso? Se ele veio cumprir tudo isso, deixou para nós o exemplo, então eu não posso ser imoral lá fora e crente aqui dentro. Eu não posso ser crente aqui dentro. Entendeu? Não tem como separar essas coisas. Lembramos aí da lição de número 2. O Senhor cumpriu o sistema cerimonial da lei na sua morte. Aí Mateus 27, 50. Vamos dar uma olhada rápido, pelo motivo. Vamos lá, Mateus 27, 50. Aí, enquanto você acha, eu vou ler aqui. A instituição de Israel com suas festas, holocaustos, diversos tipos de sacrifícios da lei de Moisés eram tipos e figuras que se cumpriram em Cristo. Precisa pedir que você lê. Hebreu, né? Achou aí 27,50? Jesus, clamando outra vez com grande voz, Sim. entregou o Espírito. Ou seja, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Vamos lá. Lutero dizia que a função civil da lei ainda continua para manter a ordem e o bem-estar da sociedade. Observe, a nossa lei, o nosso Código de Processo Civil é baseado nos 10 mandamentos. Não tem como negar a influência desses 10 mandamentos no planeta Terra. Tá? Segundo Martin Lloyd, Jesus cumpriu também o sistema jurídico da lei. Com sua morte, ele transferiu os privilégios de Israel para a igreja. Jesus disse às autoridades judaicas que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Lá em Mateus capítulo 21, verso 43. Eu não vou pedir para que os irmãos leiam, porque é exatamente isso que está escrito lá. Ele só transcreveu da Bíblia para cá. Com isso, Israel deixou de ser um estado teocrático. Aí vem, a igreja é a plataforma de Deus na terra para anunciar o Evangelho. Tá? Preceitos morais. Os 10 mandamentos são apresentados pelos 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Segundo está em Marcos 12, 30, no que os irmãos lerem. Na verdade, toda a lei e os profetas, nisso se resume. Trata-se de uma combinação de 2 passagens da lei. São preceitos que foram resgatados da nova aliança e adaptados à graça, de modo que a igreja segue a lei de Cristo, a lei do amor, e não o sistema mosaico. Tá? O Senhor Jesus cumpriu todos esses mandamentos durante a sua vida perfeita. Tá? A lei pode ser revogada? Lei é lei. Não pode ser revogada. Ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser aplicada. Entendeu? Não tem como voltar atrás. Lei é lei em qualquer lugar. Tá? Talvez o discurso de Jesus. Lembra a Jesus revela seu pensamento sobre a lei. Talvez o discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças tivesse deixado dúvidas sobre a posição de que Cristo a respeitou da lei e dos profetas. Ele não era um racionário, nasceu conforme a lei e viveu de acordo com ela. Jesus falou de maneira direta que não veio revogar a lei e nem os profetas, mas veio para cumprir. Mateus 5,17. Havia chegado o momento de esclarecer seu pensamento sobre a lei. Continua? Observe, Jesus não era um ser reacionário, ele não veio revogar nada. Não, ele não veio fazer isso, ele veio submeter-se ao que já existia, porque só ele tinha condições de cumprir tudo aquilo. Tá? Não pensem que 2 é mais leve do que 10.
Pode ser, escreva isso, você vai ver assim. Pode ser que não sejamos condenados pelos 10. Quem completou aqui? Podemos ser condenados por um ou pelos 2. Entendeu? Pode ser que não sejamos condenados pelos 10. E se formos condenados pelos 2? Como é que fica? Amar o próximo como a nós mesmos. Pense nisso. Amar o próximo, eu costumo falar que amar o próximo como a nós mesmos é você levantar pela manhã, olhar no espelho e não ver teu rosto. Pode ser próximo. Dá para olhar no espelho de manhã e não ver o rosto? Eu preciso olhar no espelho de manhã e ver o rosto. Porque é fácil dizer, as tuas necessidades são minhas necessidades. Eu gosto de uma frase linda que Marcos Lucado usa, quando ele diz que Jesus olhou a eternidade, ele já estava lá. Ele não já estava lá? Ele olha a eternidade e não consegue enxergar você. Ele olha a eternidade e não me vê lá. O que ele faz? O que Jesus faz quando ele olha para a eternidade e não me vê? Ele desce para vir buscar. Filipenses 2, sabe? Deixando o céu do céu. Ele desce, deixando toda a glória que lhe é devido, que lhe é prestado, e desce até a posição de servo. Quem quer ser servo aqui? Ser servo é fácil? Ser servo é fácil? Não é. Só que Jesus facilitou ainda mais. Ele fala assim: eu não vos chamarei mais vocês de servos, vos chamarei de amigos. Quem falou amigo? Chamarei de amigos. Ele dá uma razão. Por quê? Porque o servo, ele não continua dizendo, porque o servo não sabe o que fará o seu senhor. O amigo? Sim. O amigo você confidencia. Sim ou não? Sim. Até que o céu e a terra passem. Até que o céu e a terra passem. Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem o J o tio sob tirada lei, sem que tudo seja cumprido. O J é a menor letra do alfabeto hebraico. O